indo. Aí, vamos ver se foi. Tá, hein? Opa, foi. Tá, deu. Entrou. Deixa eu ver se dá pra... Opa, não, pode falar. Vamos esperando até um pouquinho, até o povo chegar, até o povo se ambientar. Até eu vou abrir a live aqui no mudo para também estar acompanhando por lá. Uhum. Eu vou ver se dá pra Quantos que tá assistindo? compartilhar. Aqui. Por enquanto, só a gente. Por Só a enquanto. gente. Eu vou compartilhar a live. Uhum. Também vou compartilhar ela. Buenas. Beleza, compartilhei. E que eu também vou ter a possibilidade de acompanhar por aqui, né? Para caso acontecer alguma coisa. Deixa eu até trazer essa luz mais para perto, não usei tanto para trás. Mas como que vocês estão? Você jogou 2 horas hoje? Não, deu 1 hora e pouquinho. 1h22 por aí. Aí tá bom. Saudades quando eu aguentava jogar uma tarde inteira. Tornozelo tá... Cara, impressionante. Eu vou jogar 45 minutos e eu acabo com 3 ossos quebrados. É maravilhoso isso. Cara, quando eu era criança, eu treinava em escolinha 2 horas, tirava bola na rua, cara. Uhum. Não, certo. Tá Então, compartilhando pra galera aqui. Eu entendi no Face, mas tá tranquilo. Uhum. Nossa senhora, 2 minutos já. Caramba. Mas então, vamos começando conforme o povo for chegando, conforme for vindo o pessoal, a gente vai pegando, respondendo, até porque ainda não sei se o pessoal conseguiu ver a notificação, né, que a gente acabou mudando, tivemos que vir pro Face por causa de um probleminha técnico ali com o YouTube. Mas vamos nessa. Boa noite, pessoal. A gente é o do Banco de Reserva, eu sou o Thiago Matheus. Este é o Guilherme Greco e aqui é o Pedro Capitani. A gente é de Cascavel, Paraná, mas a gente gosta de futebol em geral. A gente vai estar fazendo esse trabalho para falar sobre futebol desde aqui do futebol do interior do Paraná. Lógico que o maior foco é esse futebol do interior paranaense, mas também vamos estar falando do futebol da Série A, futebol da Série B, futebol aí internacional, europeu. E vamos que vamos continuando aí para falar um pouquinho do que foi o jogo hoje. Se a primeira vez que em muito tempo que a gente tem um time de Cascavel no mata-mata da Série D, e hoje foi a estreia do UFCC lá. O jogo foi aqui no Olímpico Regional e acabou com vitória por gol do Paulo Baia, um gol de pênalti e um gol até que o pessoal lá de São Paulo pode não estar gostando muito por causa do jeito que a arbitragem foi no segundo tempo. Um jogo que teve bastante coisa acontecendo. E gostaria de saber quem que tem o primeiro comentário, quem que quer falar primeiro aí do que ocorreu, do que achou e do quais foram as primeiras impressões assim do que poderia ter sido o jogo e do que foi o jogo. Cara, o comentário mais básico é que, como sempre, o Cascavel fazendo gol no apagar das luzes, né? Como sempre, nos acréscimos ali. E Cascavelense toma gol, já fica com medo de tomar o gol no contra-ataque, né? Que 2 vezes no campeonato a gente toma gol assim de bobeira. Eu fui jogar bola e com o placar ativado ali, falando, meu Deus, eles vão tomar gol no finalzinho, cara. Mas graças a Deus, dessa vez não foi assim. Inclusive, no lance seguinte, deu saída de bola, quando eu olhei de novo para cima, estava a bola cruzando a área do Cascavel, indo para o segundo pau. Foi Paulo praticamente... Estátua na frente da van aqui, do Paulo Baia. 2 vezes. Não, inclusive a gente relembrando aquele primeiro jogo contra o Cabo Friense, né? Que resultou em empate 3-3, né? Inclusive o Cascavel tinha conseguido, se eu não me engano, ele virou o jogo novamente, né? Ficou 3-2 pro Cascavel. E logo em seguida, no finalzinho, o Cabo Friense empatou 3-3.
Sim, é uma coisa que eu imagino que o técnico do Cascavel, o Marcelo Caranhato. Isso, Caiato, eu esqueci do segundo nome dele, Marcelo Caiato, ele tem que se atentar, porque me pareceu um erro, assim, que já tá virando clássico do Cascavel. Na verdade, eu já vejo isso no futebol esse ano como um todo. Parece que tá todo mundo leva um gol e faz um gol e assim se desconcentra. Parece que se alivia, esquece que tem mais jogo e acaba por já desconcentrar e permitir um ataque. Que no futebol basta um lance você se desconcentrar que pode ser certeiro. Concordo. Não, e outra coisa, eu acho que, no modo geral, até se for pegar o Brasileirão, Série A, tá tendo muito empate também. E eu acabo achando que tudo isso por consequência dessa questão da pandemia e tudo mais. Não sei, cara, tá muito. Eu até vou falar com um palmeirense, né? Muitos jogos do Palmeiras também. O Palmeiras fazia um gol e em seguida levava. Não sei o que acontece, é muito peso emocional, os jogadores não estão conseguindo segurar isso, né? Acho que tem bastante coisa que tem que mudar aí para os times começarem a ter mais qualidade nos resultados, né, velho? Inclusive, já indo pro começo do jogo, o que vocês acharam do primeiro tempo? Ou caso vocês queiram dividir o primeiro tempo em partes, assim, o que vocês acharam dos primeiros 15 iniciais, dos 15 intermediários ali, entre os 15 e os 30 minutos, e o terço final do primeiro tempo? Cara, o primeiro tempo foi, como o Luciano do Mike comentou, foi tipo um jogo de xadrez, né? Ninguém quis atacar, ficou todo mundo defendendo, parece que todo mundo ficou com medo ali. O Novo Horizontino bem fechadinho, a gente não conseguia sair jogando e eu acho que ter terminado 0-0 o primeiro tempo foi sorte do Cascavel. A gente tem que agradecer de ter terminado 0-0 o primeiro tempo, porque eles tiveram mais chance e uma leve dominância. Aham. Cascavel deu um chute no gol com o Paulo Baia ali, que foi afobado, mais tocado. Teve uma chance. Verdade. Não, realmente, logo no primeiro minuto, né, a gente teve aquela primeira chance lá com o Paulo Baia pela esquerda, né, e não sei, eu acho que faltou gente ali, não acompanhou tanta gente, assim, foi um contra-ataque muito rápido, né, e ele acabou, acho que cruzando, e o goleiro Vinícius, né, se eu não me engano, Uhum. acabou, né, segurando aquela bola. Uhum. Eu achei interessante também que, assim, a partida parece que começou a pegar no tranco a partir dos 15 minutos. Porque, assim, parecia que ninguém queria fazer nada até os 15 minutos iniciais. E depois que começou a ocorrer as primeiras faltas, começou a ocorrer, assim, até mesmo os lances mais perigosos, assim, as jogadas mais elaboradas, começou a partir dos 15 minutos. Realmente, eu também achei o Cascavel com mais variedade tática, assim, parece que os meias e os atacantes e os laterais também não tinham posição, era sempre 4 que estavam numa linha de frente, mas nunca tinha, tipo, definido quem que eram os 4. Entre os 2 laterais, os meias e os atacantes, eles se variavam muito em quem fazia a composição dessa linha de 4, que eu achei isso bastante interessante. Mas também, como acho que foi o Guilherme comentou, foi só um chute do Paulo Baia, parecia que não tinha movimentação muito forte nesse primeiro tempo, assim. Em contrapartida, eu achei que o Novo Horizontino abusou das bolas, já no primeiro tempo, já abusou das bolas aéreas e dos contra-ataques. Não me pareceu um time que parecia já ter. De início, eu achei que ele era coisa do primeiro tempo, mas já não demonstrava que tinha um trabalho de posse de bola muito eficiente, assim.
Eu achei, nesse primeiro tempo, a marcação do Cascavel, eu achei muito boa, apesar de que, né, na verdade, assim, esse jogo estava bem equilibrado, tanto que ficou no 0-0, que nem o jogo passado contra o Mirassol, né? Não, Cabo Friense. Que inclusive fizeram o último gol no finalzinho, né? Que nem esse jogo. Parece que foi uma cópia, assim, foi o mesmo jogo praticamente. Assim. A gente vê as duas equipes atacando, defendendo, contra-ataque, interceptação, virada de jogo, enfim, não se conseguia fazer uma coisa diferente, sabe? E eu acho que isso começou a ficar uma pressão maior no segundo tempo, que, enfim, era falta atrás de falta, teve outras situações lá, que, né, a gente vai comentar posteriormente, e que, né, aconteceu esse gol aí sei lá, no finalzinho ali do segundo tempo, né? Eu já não estava mais nem assistindo o jogo em casa, eu já estava na rua indo pro futebol quando saiu o gol. O primeiro tempo, assim, eu diria que o que não teve de emoção no primeiro tempo, foi um jogo muito trancado, teve de sobra no segundo. Assim, começou já com o ataque toda. A gente não comentou do gol impedido, né? 3 minutos de jogo já teve o gol do Novo Horizontino impedido, tipo, já começou exatamente. E assim, eu diria que o segundo tempo teve de tudo, assim, desde lance em campo até emoção fora de campo, até emoção pós-jogo, até emoção com bola parada, sem bola rolando. O segundo tempo, eu acho que assim, foi se os caras pudessem ter estendido, tivesse um terceiro tempo, eu acho que daria um jogo. Porque se pegar o primeiro tempo, não ocorreu nada. Segundo tempo parecia até jogo de Série A, até as lambanças, goleiro entrando sem permissão, que nem teve com o São Paulo e Fortaleza, técnico expulso, foi um jogaço o segundo tempo. Sim, e até, como eu tinha falado antes no primeiro tempo, já mostrava que o Novo Horizontino tinha como principal forma o contra-ataque e a bola aérea, que, como você comentou, no primeiro tempo, no segundo tempo, no início, um erro que já se apresentava do Cascavel, que o Cascavel estava confiando a linha defensiva deles demais no impedimento. Tanto é que teve um lance que, no primeiro tempo, que a jogada continuou, o Bandeirinha não deu impedimento e por sorte, não foi gol no Novo Horizontino, mas a defesa ficou pedindo impedimento. E parecia que congelou, assim. E, de novo, bola aérea, a defesa em linha, por sorte, essa vez foi impedimento, mas mostrando que foi a principal arma do Novo Horizontino no jogo inteiro. Foi. E falando de bola aérea, né, eu queria aqui deixar não vou dizer uma crítica, mas assim, uma observação, né, que a gente viu durante, eu não lembro se foi, acredito que a maior parte do segundo tempo se baseou no ataque do Cascavel, em alguns momentos, né, por bola aérea. Tentando jogar aquela bola para dentro da área, né, do Novo Horizontino de forma aérea, e não estava dando certo. E eles continuaram batendo naquela tecla toda hora, né, aquele ditado, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né, só que de tanto bater não estava dando certo, e em vez deles investirem nas jogadas laterais, como estava dando certo com o Paulo Baia, todo momento, né, nas jogadas laterais, enfim, inclusive uma jogada lateral, que se não me falha a memória, resultou naquele chute lá em cima do zagueiro que deu, que bateu na mão, né, e resultou no pênalti, né. Isso foi uma jogada que eu até me lembro bem, começou na direita, acho que o Doma virou para a esquerda, não tenho certeza se foi realmente o Paulo Baia ou foi outra pessoa, mas que pegou e daí jogou para a área para a direita de novo,
Daí, se eu não me engano, era o Libano que estava na área, não tenho certeza, que pegou essa bola e aí acabou tentando o arremate ou jogar para o meio, bateu na mão do defensor Novo Horizontino e deu o pênalti. Justamente uma jogada assim. Inclusive, é interessante porque no primeiro tempo, e também acho que até antes mesmo, no segundo tempo, antes de jogar do pênalti, já teve é, já teve uma teve duas jogadas justamente desse jeito. A bola foi para o Paulo Baia, o Paulo Baia que fez a armação, e é por uma coisa interessante que até pode ser usada para o Cascavel no segundo jogo. Me pareceu que o lateral ou o lado esquerdo da defesa do Novo Horizontino não recompõe tão velozmente quanto o resto, quanto o lado direito e o meio. Teve duas jogadas. Paulo Baier armou, tinha alguém livre no meio esquerdo aliás, meio direito do Cascavel, meio esquerdo do Novo Horizontino, que estava livre para avançar pelo corredor inteiro, justamente por causa disso, por esse erro de marcação do Novo Horizontino, que eu acho que é um tipo de jogada que podia ter sido explorado mais. Vai para a ponta e joga para o meio, para o lado direito do Cascavel. Concordo. Teve vários momentos também que o Cascavel estava tentando fazer as jogadas pelo meio, né? E só que o meio estava muito marcado. Ainda no segundo tempo que eles estavam com um jogador a mais, né? O Cascavel estava com um jogador a mais e não estava conseguindo fazer essas jogadas, criar jogadas, puxar a marcação, não estava conseguindo. E, enfim, e faltou realmente explorar esses pontos fracos do adversário, né? Como você disse. Uhum. E você, Pedro, que você ficou até os 35 do segundo tempo. O que deu para você ver nesses dois quartos? Aliás, dá para dizer, nessa metade de primeiro tempo, de segundo tempo, que o segundo tempo foi até 60 minutos. Cara, uma coisa que eu comentei com um amigo meu que estava assistindo comigo, que com certeza o Novo Horizontino ele é favorito, mas na primeira fase o Cascavel fez 24 gols, eu anotei aqui. O Cascavel fez 24 gols, o Novo Horizontino fez só 17. Então, o Cascavel, depois que ficou com a mais, tinha que aproveitar essa situação de ter feito muito mais gols na primeira fase, tá com a mais, mas parece que não conseguia criar. Foi exatamente o que o Guilherme comentou. A partia para cima, tocava a bola, mas não chutava no gol, e quando chutava fora, chutava torto, chutava por cima. O Paulo Baia tentou uma lá, 1 metro acima do gol, foi exatamente isso. A gente não conseguia criar uma jogada certa, assim, não conseguia terminar em gol. E é meio pessimismo, mas eu acho que a gente poderia ter feito mais um. Eu acho que 1-0 ainda pelas circunstâncias tá bom, mas podia ser melhor se a gente tivesse aproveitado melhor a chance que a gente teve. Ah, sim, eu concordo totalmente. Eu até acho legal que provavelmente isso foi indicação do técnico, que no Brasil tem muito técnico que faz um gol numa situação dessas, que faltava 2, 3 minutos, podia chegar e recuar o Cascavel inteiro. O Cascavel não. Pegou, fez o gol, deu aquela desconcentrada, mas depois foi para cima de novo para tentar um 2-0, para tentar dar mais sustância. Até porque, realmente, como vocês comentaram, o Novo Horizontino saiu líder do grupo dele, saiu com 17 gols, 24 pontos, mas também tem um porém. O Novo Horizontino ele não foi um time que fez muito gol. Foi um jogo só que eles fizeram mais de 3 gols, e foram só 2 jogos que eles ganharam por mais de 2 gols de diferença. Então, assim, já dá para ver que o Novo Horizontino mesmo é aquele tipo de time que é fortaleza. Bota lá 2 linhas de 4, ou tem muitos jogadores que têm uma qualidade defensiva maior, e aí fica a cargo do Cascavel, que me parece um time mais balanceado, que consegue mais defender com uma qualidade parecida com a que ataca, para poder penetrar essa defesa, né?
Você comentou da defesa do Novo Horizontino. Eu tive um reencontro hoje, né? Porque o zagueiro deles, Edson Silva, jogou no São Paulo 3 anos, então qualidade indiscutível do time do Novo Horizontino. Foi um jogaço pra gente ter conquistado esse 1-0. Ah, sim. Inclusive, eu até diria uma coisa que eu já vi em outros comentários sobre a Série D, que, na verdade, a real força do Cascavel a gente vai ver agora. Porque como os grupos são muitos regionais e tem time que acaba sendo muito forte no grupo deles e times que acabam sendo muito fracos, às vezes pode ser que um time estava mais fraco porque o grupo é mais equilibrado, às vezes pode ser mais forte porque é um grupo que está desequilibrado, tem um time mais forte que o outro. Então acho que agora a gente vai realmente conseguir mensurar a real força do Cascavel a partir desses 2 jogos com o Novo Horizontino. Até porque a história do Cascavel, para quem acompanha faz tempo, é como a gente sempre fala em off ali, né? A gente se ilude muito, né? Porque em 2019, em 2018, a gente perdeu faltando uma rodada ali, que o Coritiba passou e nós não. Ano passado perdemos na semifinal, com aquele pênalti do Lobo mal batido. Então é sempre assim, é sempre quase, nossa, por pouco. A gente sempre consegue pegar um jogo lá que fala, faltou esse pontinho para a gente não ter ido mais para frente. Uhum. E agora. Também faltou um ponto só. Cascavel sabe ser aquele time que gosta de dar esperança pra gente, né? Gosta de dar esperança e no final, né, sempre aquela tem que ter o coração sempre pela boca, né? Senão não adianta, né? Sim, esses 2 últimos jogos foram justamente isso. No último jogo da fase de pontos corridos, eu até tenho quase certeza que estava todo mundo xingando o Paulo Baia por não ter acertado nada naquele jogo. E o Paulo Baia vai lá no último lance do jogo e me acerta aquela falta no canto do goleiro e leva o Cascavel para o mata-mata. Então é justamente isso. O Cascavelense não pode dormir, assim, tem que ficar o jogo inteiro olhando e aguentando até o último segundo, senão pode acabar perdendo o lance do jogo. Cara, eu acho que isso é uma coisa boa da pandemia, sabia? Porque eu lembro que em 2019 o estádio inteiro começou a xingar o Lobo, alguma coisa do Ola, Paulo do Ola, como é que era o nome dele? O último técnico nosso? Ele foi lá e tirou o Lobo. Ou seja, vai saber se numa Foiane, eu acho. Oi? Paulo Foiane, se eu não me engano. Eu acho que é. Então, eles tiraram o Lobo. Será que em uma dessas 2 partidas aí o técnico poderia escutar a torcida, tirar o Paulo Baia e não ia sair esses gols no finalzinho? Aí um pouco do mérito do Marcelo também de confiar nele até o final. Pode ter sido isso também. Inclusive, até já indo agora pro lance, assim, diria que primeiro para os 2 lances capitais da partida. O primeiro foi aos. Deixa eu pegar que eu anotei aqui. Acabei esquecendo de anotar, mas foi antes, bem no meio, provavelmente lá pelos 20 minutos do segundo tempo, que foi a expulsão do goleiro a expulsão do goleiro do Novo Horizontino, justamente por uma falta na entrada da área e, digamos assim, mudou a história do jogo. Teve outro lance também que eu posso comentar, que foi aquela falha bizarra do nosso goleiro, né, cara? Ah, sim. Bizarro. Os 2 ali na bola, ele fez um negócio assim por trás e jogou pro atacante ali, Cléo, do Novo Horizontino, que graças a Deus... Inclusive, começou, eu não lembro qual que era, se era o Doma, enfim, era o zagueiro que estava, o lateral que estava no momento lá, ele poderia ter jogado a bola pro lateral, até entendo a gente tentar jogar a bola
pro lado inverso, né? Inclusive bateu no atacante lá do Novo Horizontino, e a bola, né, tava prestes a sair para fora, né? Inclusive a gente achou que o goleiro ia pegar, né? E deu tudo esse erro aí, né? E, cara, que susto, que Era susto. 8 minutos de jogo, o Cascavel com certeza ia se apavorar e sei lá o que ia dar. Mudou muito, graças a Deus ele errou. Que Sim, susto. E eu acho interessante que, assim, que eu me lembro do jogo, essa não foi a primeiro erro da defesa. No segundo tempo, antes disso, a defesa também teve um erro que eu diria que acho que entre o gol anulado e esse quase gol que o goleiro deu, teve um outro erro ali no meio também que foi complicado. Se eu não me engano, da saída de bola, que o Cascavel não conseguiu sair de bola, o Novo Horizontino veio com uma pressão alta, não deram bico para frente, não conseguiram também sair jogando, faltou movimentação e acabou dando um tiro ali da região da intermediária para o Novo Horizontino. Eu quero chamar atenção, inclusive, para erros técnicos, né, que às vezes acontecem lá no ataque ou no meio de campo, que desestrutura totalmente a formação a estrutura ali da defesa, do meio para trás, né, que faz com que pode resultar numa jogada difícil para os zagueiros, para o goleiro, né. Inclusive teve um desencontro lá, né, com uma falha de comunicação, que nem o Pedro tinha comentado lá no WhatsApp, lá, né, do William com o Oberdan, se eu não me engano, ou com o Paulo Baia, não lembro. Foi com o Berdan. Oberdan. E que daí, imagina, o Novo Horizontino pegando a bola de lá, o William, que é da zaga, lateral, se eu não me engano, lá em cima. Inclusive, gerou o lance de contra-ataque e o Novo Horizontino foi parar lá na área do Cascavel, né? Inclusive, tem que dar parabéns para o Libano, que eu notei que teve 2 vezes que a gente teve esse buraco na defesa, e foi o Libano que voltou e fez a recomposição, porque senão ia ou gerar uma situação de superioridade numérica, ou ia gerar uma situação de perigo já quase que eminente assim, para o Cascavel. Salientando que o Libano ele entrou no segundo tempo, né? Sim, e no segundo tempo ele fez 2 recomposições que podiam ter, como a gente comentou, o Novo Horizontino tinha 2 armas: bola aérea, de qualquer maneira, e contra-ataque. E o Libano conseguiu salvar o Cascavel, ajudar na defesa, para tentar, assim, não fazer parar mesmo o ataque, não necessariamente com falta, mas dificultar o ataque do Novo Horizontino nas principais armas que eles tinham à disposição. Cara, eu não sei se o Cascavel que jogou muito bem, mas eu esperava mais do Novo Horizontino. Eu esperava mais por ter sido líder, por ter jogado, por ser o Novo Horizontino e tal. Eu achava que o jogo ia ser mais complicado. Eu também pensei nisso, né? Inclusive eu até estava comentando durante o jogo, né? Com meu pai, estava assistindo com meu pai. E eu falei assim, pô, o Cascavel tava jogando super bem no primeiro tempo, né? Apesar do jogo estar bem travado, né? E as duas equipes estarem, tipo, equilibradas, de certo sentido, né? De certa forma. E o Cascavel conseguindo chegar, né? Com força no ataque, né? Postura, E né? Jogou de cabeça erguida, jogou. exatamente, recuperava a bola. Entrou com medo de tomar gol. Exatamente, até porque, né? Acho que o Thiago comentou, tinha que ganhar nesse primeiro jogo, né? A gente teve, que eu comentar, o Novo Horizontino, se eu não me engano, acho que o comentarista do jogo falou, do Maicujo, que o Novo Horizontino acho que foi o terceiro maior vencedor dos grupos, alguma coisa assim. A terceira melhor campanha. Só que a gente, tipo assim, foi com poucos gols, né? Então, eu acho que já era de se esperar que o Cascavel, acho que tivesse uma superioridade maior no campo. Porém, foi difícil, cara. Que nem a gente comentou, até com um a mais foi difícil de fazer esse gol, se não fosse esse pênalti.
Agora a gente tem que agradecer que eles estão sem o goleiro e sem a direção do técnico principal lá na frente, né? Vamos entrar com isso a favor, além do gol. Quem sabe isso é tão importante quanto o gol. Exatamente. Eu também achava que ia ser assim, difícil para o Cascavel, um pouco pela campanha, eu diria assim, 30% por causa da campanha do Novo Horizontino, 30% por causa que é um time de São Paulo, e a gente sabe que os times do interior de São Paulo e do Rio, por terem um estadual mais forte, eles também acabam sendo comparados com os times de interior dos outros estados, também acabam sendo mais fortes. Como o estadual por si é mais forte, eles conseguem ganhar mais grana, então conseguem se fortalecer mais. Então, até por isso eu já achava que seria um jogo difícil. E, assim, os outros 40% eu daria um pouco na conta do Cascavel, por ser um time que não dava confiança, e pelo nosso grupo ter sido equilibrado, a gente tinha, vamos parar um pouco e pensar, a gente tinha 2 cariocas no nosso grupo, 2 paulistas, e ainda os 3 do Paraná. Então, assim, não era na verdade, eram três cariocas. 3 cariocas, isso. Eu tava pensando que eram 3 de algum estado, só não tava... Era o Bangu, a Cabo Friense e o... Sim, a gente tinha a Ferroviária e o Mirassol, que eram 2 times do interiores muito fortes, inclusive o Mirassol esse ano, se eu não me engano, eliminou o Corinthians, se eu não me engano. Eliminou o São Paulo e perdeu do Corinthians na semi. A gente teve a Cabo Friense, a Portuguesa e o Bangu, a Portuguesa, que quase tirou nossa vaga, o Bangu que deu trabalho. Então, assim, era um grupo mais complicado do que o grupo 8, que o grupo 8, até para você ver assim a diferença da Ferroviária para o Cascavel, para a Portuguesa, que a Portuguesa é o primeiro fora, foram 7 pontos. A diferença do Novo Horizontino para o São Luís, que é o vice colocado, foi 8. Então, assim, isso mostra que o nosso grupo estava mais equilibrado. Então, dá para considerar que a gente pegou um adversário forte, então a gente sabia como o nosso time ia se configurar com um adversário forte. E também eu diria que, assim, tudo para o Cascavel mesmo, que jogou muito bem, comparado com o que a gente teve com os outros adversários fortes, foi uma partida do Cascavel foi bem, e também eu acho que foi uma partida em que eu diria que faltou um pouco de qualidade para o Cascavel, porque se tivesse um passe um pouquinho mais forte, tivessem talvez acertado mais passes, poderia ter levado muito mais perigo ao Novo Horizontino do que do jeito que foi a partida. Talvez até mesmo. Eu realmente gosto de falar que, assim, times que acabam por se fechar mesmo, é time que você tem que jogar com eles contra o psicológico. E como que você faz isso? Não importa se você vai acabar com um chute para a lua. Chuta um monte. Que com o chute você acaba fazendo os caras ficarem apreensivos. E uma hora os caras vão errar a marcação, vai abrir um espaço e vai conseguir um chute qualificado. E aí, nesse chute qualificado, ou você vai meter ainda mais medo, vai gerar mais apreensão nos caras, ou você vai, dependendo, conseguir um gol. Eu acho que faltou isso pro Cascavel. Trabalhar mais o passe para chegar e conseguir uma chance de chutar, mesmo que chute para fora, mas chutar para dar apreensão para os caras. Inclusive, que chute qualificado do Paulo Baia, né? O último jogo, né? Tinha batido, acho que 2 faltas já, e na terceira, que foi a última, ou segunda, foi aquele gol de falta. E agora o gol de pênalti, tipo, já fez gols de falta anteriormente, né? Cara, não foi ele que fez aquele golaço contra o Curitiba na primeira rodada? Não sei se você lembra. Cara, eu acho que... Golaço, já vê.
Eu acho que foi. Eu acho que foi. Não foi Curitiba ou Atlético? Contra o Curitiba, a gente perdeu de virada. Curitiba. Tá, sim. E, cara, o quanto que esse time amadureceu, né? Nessa, óbvio, primeira vez na Série D, né, do brasileiro, novidades, né? Times que jogam contra São Paulo, contra Corinthians, então, cara, amadureceu muito. Esse último jogo, os últimos jogos, né? Eu gostei de ver o jogo do Cascavel, né? Gostei do jogo em si que o Cascavel estava propondo. Óbvio que sempre falta melhorias, né? Sempre precisa de melhorias, né? Às vezes muitos erros técnicos que, cara, que nem eu falei, eu queria deixar aqui minha crítica ao William, né? O nosso capita, que, cara do céu, velho, podia errar menos, né? Mas, enfim, coisa pessoal minha aqui, ele se retratou durante o próprio jogo lá, teve uma bola lá que ele foi atrás e tirou, mas deu uns errinhos ali que vou te contar, hein? Eu anotei Só bastante. essa alfinetada. Acho que 2 passes ele errou, tanto que ele saiu no segundo tempo, né? O Raul não tava muito legal também, não. O Raul também eu ia comentar, e ele também foi atrás do erro dele, tanto que ele tirou uma bola na lateral lá, se não me engano foi no começo do segundo tempo. Enfim, eu acho que foi no segundo tempo. Teve uma no final do primeiro tempo que a gente errou feio ali, eles fizeram o contra-ataque, eles vão chutar, ele se recuperou e tirou pro escanteio. Isso mesmo. Muito. Mas no geral, cara, assim, eu tô bem orgulhoso do time, ele tá... Você vê a evolução dele, né? Não é à toa que, pô, tá aí se Deus quiser, vai chegar nas oitavas, chegando na semi, para poder passar para a Série C, tá ótimo. Eu concordo totalmente. Eu até gostaria também de elogiar um jogador que eu gostei muito, que foi o Doma, que eu gostei muito da saída de bola, que eu acho que foi um erro crônico do Cascavel na partida como um todo. Que faltou muita armação. Parecia que no primeiro tempo, muito da falta de ofensividade mesmo do Cascavel foi por causa da falta de um meio forte, foi da falta de um armador. E até eu acho que o Caranhato ele conseguiu consertar isso a partir do momento que ele colocou o Robinho para jogar e ele puxou o Baia para esquerda, que aí você teve para a esquerda e também para o meio, que aí você tinha 2 caras que conseguiam armar o jogo bem onde o Cascavel estava deficiente, para poder acionar os atacantes, acionar a peça ofensiva, que inclusive o Anderson acabou não aparecendo no jogo como um todo. Eu acredito muito em falta disso, muito em falta do Cascavel não ter conseguido ativar ele, e a partir do momento que colocou-se o Robinho e até teve que se tirar o Anderson, até eu acredito que também por desgaste, e puxou o Paulo Baia mais para o meio, você conseguiu gerar essa força ofensiva e conseguiu fazer com que o Cascavel atacasse mais o Novo Horizontino. Tanto é que o Cascavel conseguiu, primeiro no lance que o goleiro foi expulso merecidamente, foi com trava na perna do jogador em direção procurando a bola, mas acabou acertando a perna do jogador, do atacante cascavelense. E depois, no lance do pênalti, foi justamente por causa, eu acredito que desses 2 jogadores, que acabaram dando essa força ofensiva a mais para o Cascavel. E também do Doma, que justamente o Doma ele conseguia fazer uma saída de bola excelente de trás. A única crítica que eu teria ao Doma é que eu acho que ele demorou bastante para avançar a ponto de
acuar ainda mais o Novo Horizontino, porque você tem um cara que faz a saída de bola mais para frente, você acua a primeira linha, que já estava com a menos, ainda mais para trás. Aí você deixa os dois armadores ainda mais próximos daquela entrelinhas, e que poderia ter facilitado os lances de ataque do Cascavel. Eu pensando assim naquela questão dessas jogadas mais de mais criações jogadas, né, com mais atacantes, né, que você falou, essa questão do puxando o Paulo Baier para o meio, né, em que eles conseguiam entrar mais na área, essas quanto mais entradas na área, potencializa mais ainda a chance de ocorrer tudo aquilo que aconteceu, né, a bola pegando na mão do jogador Novo Horizontino, algumas outras chances de cruzamento, que infelizmente não... o Paulo Baier teve momentos lá que não conseguiu achar ninguém, né? Mas tentar entrar na área, a gente tem que ter essas jogadas criativas para poder abrir mais chances de finalizações, né? Não era isso que estava acontecendo. No primeiro, pelo menos até iniciar o segundo tempo, né? Cara, e que falta faz o William Simões, hein, cara? Não sei se vocês lembram dele. Eu adorava assistir os jogos com ele, cara. A gente não tem mais aquela de toca, vai na lateral, cruza. A gente fazia isso muito ano passado. Eu era muito fã dele, fazendo sucesso lá no Náutico. A última vez que ele estava lá, ele ganhou a Série C. Mas faz falta, hein, no time do Cascavel, William Simões. Verdade. Inclusive, eu acho que, assim, temos até um comentário sobre isso aqui, do Jaime, falando que o time só faz gol de bola parada, que não tem uma jogada ensaiada. Eu acho que até não é tanto isso, mas é uma falta de você ter mais toque de bola e movimentação. Pareceu que o Cascavel estava muito estático. O meio tinha seu lugar, o ataque tinha seu lugar e a defesa tinha seu lugar. E lógico, depois da entrada do Robinho e a puxada do Paulo Baia para o meio mudou um pouco isso, a expulsão também mudou um pouco essa dinâmica, mas pareceu um pouco isso, pareceu um pouco de... Faltou esse toque de bola, faltou essa movimentação para tentar desestruturar a defesa do Novo Horizontino. Cara, eu comentei do William Simões antes de ver o comentário do Jaime, e é exatamente isso. Eu comentei que tinha no passado, a galera tocava, o William Simões tocava, e daí ele partia para lateral, cruzavam nele, ou o Cascavel tinha muito uma jogada que na lateral eles entravam na área, e daí tocavam para trás e coisa do tipo, e não tá mais sendo isso, eu percebo. Parece que é uma porcalhada ali no meio, e não vai para frente, não vai... E daí faz gol de falta, faz gol de pênalti. Eu concordo um pouco com o Jaime, sim. Não sei se vocês lembram daquele gol do João Carlos contra o Atlético, né? Que foi que garantiu a nossa classificação para a Série D também, né? Eu não lembro, não sei se o João Carlos ainda está no FCC. Acredito que não. Ele fazia algumas jogadas parecidas com o Paulo Baier, né? De puxada lateral para o meio. Só que ele arriscava, né? Ele chutava. Claro que ele tinha uma jogada mais aberta. Acredito que essas jogadas ensaiadas, né? Puxando a marcação, você deixa alguns jogadores livres, tocando a bola nesses jogadores e o João Carlos puxou essa bola da direita para o meio e conseguiu meter aquela bola quase no ângulo contra o Atlético, né? Então, resumindo essas jogadas, né? Você, que nem o Thiago falou, né? Puxando as marcações e conseguindo criar jogadas com outros jogadores livres para poder ter mais chances de finalizar com eficiência, né? Uhum. E, assim, comentando da arbitragem até, porque foi o evento central, especialmente no segundo tempo. O que vocês acharam da arbitragem no jogo? Vocês acharam que a expulsão foi merecida? Vocês acharam que foi realmente pênalti? Assim,
é um pênalti marcável, mas vocês não marcariam? O que vocês acharam da arbitragem desse jogo? Pedro? Cara, eu fui aqui pesquisar, eu queria ver mesmo se tava o jogador que fez o gol contra o Atlético Paranaense. Ele tá ainda assim, a equipe atual, ele tá no Cascavel. Mas na verdade foi naquele gol contra o Atlético Paranaense, foi o Magno que fez aquele gol lá. Foi o Magno? Foi o Magno, aham. E ele também não tá, né? Cara, aqui diz que time atual Cascavel, mas ele não tava nem no. Eu anotei a escalação, ele não tava nem no plantel titular, nem nos suplentes. Que não mostra ele na súmula. Mas foi um golaço, eu lembro, cara. Então, cara, ele. 7.000 pessoas, hein? Ele jogava muito. Cara do céu. Então, falando da atuação da arbitragem, cara, eu acredito que em relação por exemplo, marcação de faltas, assim, acredito eu que o juiz não deixou tanto a desejar assim, né? Ele estava acertando bastante, inclusive ele demorou, né, para dar o primeiro amarelo. Ele deu o primeiro amarelo, se eu não me engano, naquele lance que o jogador Novo Horizontino puxou o jogador Cascavel, né? E caiu de costas. Acho que foi isso, né? O primeiro amarelo. 7 minutos do segundo tempo. Segundo tempo. 7 minutos. Então, cara, eu acredito. A expulsão do técnico foi por demora e o goleiro por se enrolar ali, mas eu não vi os jogadores do Grêmio reclamando da expulsão. Então isso dá a entender que os jogadores também não acharam injusto ali, porque eu não vi muita reclamação dos jogadores quanto à expulsão dele. Eu só vi muita demora, na verdade, naquela questão de achar substituir o goleiro, né? Mas quanto à reclamação, cara do céu. Então até os jogadores concordaram com a expulsão. Sim, foi uma entrada ia ser muito forte, né? O goleiro saiu louco e chegando por frente. Acredito eu que foi merecido. Acredito eu que foi merecido. Eu uso dessa regra. Se os jogadores não reclamaram, é porque geralmente a galera... Realmente. Até trazendo alguns elementos assim da arbitragem mesmo. Eu acredito mesmo que os dois lances o árbitro acertou. E eu acho que assim, isso na verdade, na minha opinião, mais mostra o lado ruim, um problema para o Cascavel, do que algo que o Novo Horizontino tem que se preocupar. Porque, para mim, na verdade, quando você ganha pela arbitragem, mais mostra que do seu poder ofensivo do que qualquer outra coisa. E quanto aos lances, cara, é um carrinho na frente, num lance possível de gol, assim, com uma intensidade ok. Então, eu acho que, assim, não tem o que discutir. Eu acho que era um lance que, assim, muito difícil de um árbitro não expulsar. E quanto ao pênalti, eu acho que, assim, é aquela coisa de ver se a mão tava... na minha opinião, são os dois principais pontos, assim. Uma, se o braço tá colado ou não ao corpo, e não tava. Tanto um jogador tá com o braço esticado e o outro tava com uma mão assim, mais para fora do corpo. E o segundo lance é se deu vantagem ou não para o jogo, para o defensor. E na minha opinião deu, porque eu acho que o lance, ou a bola ia para um atacante ali do Cascavel que estava no meio, que poderia ter uma situação de chutar assim, a queima-roupa no gol, ou era um lance que ia para o gol e o goleiro poderia não defender. Então, assim, eu acho que também não tenho que discutir da arbitragem. Eu acho que a arbitragem foi boa, mas que isso mostra, na verdade, uma falha do Cascavel. Que o Cascavel falhou em criar situações de gol independente da arbitragem.
e que eu acho que é uma coisa que teria que se trabalhar para o Cascavel para o segundo jogo, e se o Cascavel passar, para o restante da competição. Porque um golzinho que a gente faz lá já obriga eles a fazer 3, né? Então tem que aproveitar isso. Isso, 3 para passar direto. Não, inclusive em relação à arbitragem ainda, cara, quantos lances impedidos, hein? Assim, é óbvio que às vezes você tá no calor do momento ali, o jogador só quer, né? Ele tem que prestar atenção em muitas situações, né? A pessoa que tá marcando, tomar de decisão, né? O que ele vai fazer depois que ele pegar a bola, e ele vai ter que prestar atenção em quem tá a bola para lançar para ele, né? E, cara, muitos lances impedidos, velho, muitos lances impedidos. Eu até fiquei assim, cara, será que o jogador às vezes não olha assim, ou será que teve realmente lances que talvez não foram impedimentos, assim? O que vocês acham? Eu, pessoalmente, eu acho que, assim, um pouco dos impedimentos foi por culpa do Cascavel. E o Cascavel estava jogando com uma defesa em linha. E aí ele acabava por a principal arma para evitar os ataques do Novo Horizontino era os caras tentando deixar o Novo Horizontino em impedimento. Tanto é que isso acabou anulando um gol deles. Mas eu acho que é um tipo de defesa que eu acho muito arriscado. Eu ia falar, vai dar errado uma dessa aí. Erra numa dessa, você dá um gol de presente às vezes pro cara. E também uma atenção é que na série C e D do Campeonato Brasileiro deste ano não tem VAR. Então, assim, você confiar num recurso desses em que você não tem o VAR, ou você tem certeza que a sua qualidade defensiva é muito alta e que o entrosamento dos defensores está muito alto, ou você tem uma confiança muito grande na arbitragem. E o segundo eu acho que não dá. O primeiro eu acho que deve ter sido a aposta do Carenhato para a defesa do Cascavel. Mas não é um tipo de defesa que eu gosto muito, mas foi um tipo de defesa muito utilizado pelo Cascavel, que acabou dessa vez foi com muito sucesso, deu muito certo. E basicamente anulou o ataque do Novo Horizontino, que não conseguiu passar perigo, apesar de ter conseguido mais oportunidades que o Cascavel. Cara, eu não sei vocês, mas mesmo com a vitória de 1-0, eu ainda acho o Novo Horizontino favorito. E vocês? Cara, eu ainda acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Até porque o Novo Horizontino acho que ganhou todas em casa, né? Pelas Isso. estatísticas. E o Cascavel, né? Então eu acho que a gente vai ter que, Cascavel vai ter que fazer um trabalho pesado, cara, em relação a isso, né? O Caranhato vai ter que conversar bastante com a galera, eles vão ter que fazer um trabalho muito bem feito, até o que eu acho que já tá uma coisa boa e eles podem lapidar melhor ainda para se encarar frente a frente ali o Novo Horizontino em casa, para poder pelo menos arrancar um gol, cara. Pelo menos isso. Eu não acho que o Novo Horizontino seja favorito, mas eu também não acho que o Cascavel seja favorito. Eu acho que assim, até pelo que foi o primeiro jogo e pelo placar, eu acredito que o segundo jogo é um jogo para você se considerar assim. Pensa que essa fase fosse só de jogo único. E quem vencer passa. Porque assim, do jeito que o Novo Horizontino joga e do jeito que eles estão em casa, é possível você supor que o Cascavel vai levar um gol. E se der um 1-0, que é o resultado que 90% dos casos foi o resultado do Novo Horizontino esse ano na Série D, é um tipo de jogo que, assim, vai para os pênaltis. E os pênaltis é a loteria. Assim, não tem como você prever o que vai acontecer lá nos pênaltis. É muito de psicológico, é muitas vezes de como que foi o gol. Então, assim, tem muitos elementos para os pênaltis.
E então eu diria que assim, é um tipo de jogo que o Carinhato vai ter que trabalhar de maneira que ele não considera o primeiro jogo. Isso, assim, beleza, ganhamos, se empatar é nosso, mas sim, desconsidera. Não me parece o tipo de jogo que, com esse adversário e com o que foi o primeiro jogo, você possa jogar com o regulamento embaixo do braço. Tem que jogar como se fosse jogo único e jogar para ganhar, porque senão pode acabar se complicando ali. E você, Pedro? É uma desvantagem, né? Uhum. Entrar com esse psicológico aí que tá ganhando de 1-0. O Cascavel, acho que ele vai ter que trabalhar agora em cima de melhorar, né, potencializar o que estava dando certo, né, apesar de que com certeza o Novo Horizontino vai tentar se adaptar novamente, né, mas o Cascavel vai ter que buscar essas jogadas laterais novamente com Paulo Baia, era o Robinho entrou no segundo tempo, né, e tentar criar umas jogadas pelo meio, apesar de que esse segundo tempo tava complicado, não estava conseguindo com um a mais, não estava conseguindo criar essas jogadas centrais, então aproveitar as jogadas laterais que tem, se não dá certo, cara, tenta outras maneiras, né, o Caniato vai ter que conversar com o time, que eu falei, e trabalhar em cima do erro do adversário, não tem. Eu concordo totalmente, e eu até diria que, assim, uma vantagem que o Cascavel tem, vendo como que o Novo Horizontino se comportou e vendo o que a gente conseguiu ver que são as qualidades fortes, é que o Novo Horizontino vai ter que vir para cima, vai ter que jogar, não vai dar para ele se usar da sua principal qualidade, que é a defesa. Ele vai ter que expor a sua principal qualidade. E aí que eu vejo que é onde o Cascavel pode ser favorecido, porque como o Cascavel se mostrou um time mais equilibrado, pode ser que ele consiga se lidar melhor com essa situação do que o Novo Horizontino. Não pelo 1-0 do primeiro jogo, mas pelo fato que o Novo Horizontino vai ter que se expor. O time que quase sempre ganha de 1-0, finalmente vai ter que fazer 2, né? Então a gente tem isso a nosso favor. O resultado que quase sempre dá é um resultado que a gente ainda não perde, a gente vai para os pênaltis. Exato. E que pena que não tem gol fora de casa, né, cara? É sempre assim. Porque um golzinho nosso lá já obrigava eles a fazer 3 para ganhar daí. E esse aí daria para considerar o jogo quase ganho, porque o Novo Horizontino quase nunca fez um gol, quase nunca vence com mais de 2 gols de diferença. Então, mas assim, eu acredito que seja um jogo assim, né? Você esquece o resultado do primeiro jogo, se empatar lá tá ótimo, passamos, mas é um jogo para beleza, hoje à noite você comemora que você ganhou, mas a partir de amanhã de manhã esquece que deu 1-0 e começa a trabalhar para vencer o segundo jogo. Cara, eu não sei vocês, mas com todo respeito ao Atlético da Bahia e o Goiânia, mas parece que esse jogo é mais difícil do que o próximo adversário que a gente possa ter, que é um desses dois times aí. Eu vou ser honesto, não vi quando eu ouvi que poderia ser o resultado, podia ser um dos dois, eu não vi qual que foi a classificação deles, como que foi a campanha. Então, eu não sei, mas talvez o Goiânia seja um time assim a se preocupar, porque imagino que seja um dos times fortes lá do Centro-Oeste. É um time muito antigo, né? Dá para ver ali que eles estampam até no ano deles ali, 1900 e... Não sei se você tá aberto aí, pode ver, mas acho que é de 1913 ou 1913. Não consegui ver. Sei, mas eu vi que Goiânia foi para
se saiu. Aliás, é Goiânia ou é Goiânia e Atlético da Bahia, né? Isso. O Atlético da Bahia eu não estou achando, mas o Goiânia foi no grupo 5 e ele saiu como vice colocado com 28 pontos. By the way, deu 1-1 o jogo hoje. A gente não sei se vocês já tinham olhado, deu 1-1. Eu não olhei Não, muito em relação aos outros jogos aqui, eu vou ver se eu consigo. O Goiânia fez o primeiro gol e daí o Atlético da Bahia empatou aos 70 minutos. Foi lá na Bahia o jogo, 1-1. eu não conheci os dois, eu não vi os outros. Eu já ouvi que o Goiânia parece ser um dos times fortes do Centro-Oeste, e até pelo grupo deles, que o líder, o Aparecidense e o Goiânia empataram com 22 pontos, e depois o terceiro colocado vem com 22 pontos, me pareceu um grupo que tinha duas equipes mais fortes e que conseguiram se classificar mais facilmente. E, aliás, não creio que seja o Goiânia, porque o Goiânia pegou a Lagoinhas. O Goiânia é de 1938. Olhei aqui. Então é o. Pera, tem 3 Goiânia. Não. É outro jogo. Nossa, eu tô vendo aqui os jogos, foram todos jogos tipo pau a pau, assim, 1-0, 1-1 ou 2-1. Não teve nenhum jogo com 3 gols. Mas é bastante jogo também. Mirassol, inclusive, que era do nosso grupo, né? Perdeu para o Caxias de 1-0. Pode ser que aqui onde eu tô vendo, o Goiânia tá com um outro nome. O Atlético tá com outro nome, tá com uma Lagoinhas. Porque eu acho que é. Uhum. Se for o Alagoinhas se classificou em terceiro. Num grupo que, assim, teve o Brasiliense e o Gama, que são times mais fortes, conseguiram 33 e 32 pontos, respectivamente. E depois vem a Alagoinha. Então me pareceu que o Alagoinha estava num grupo mais forte e o Goiânia era um time mais forte, mas um grupo era mais fraco. Então, assim, também, que nem eu eu tô olhando o Goiânia em segundo. Eles ficaram em segundo lugar do grupo 5. Sim. Então, que nem eu estava dizendo antes no início, eu acho que, assim, ainda não dá para dizer qual que é a real força. Era para os times começarem a se medir realmente o quão bom eles estão agora. E o Goiânia, por ter empatado com a Lagoinhas, eu acho que assim mostrou que, assim, não querendo desmenosprezar os dois e também não querendo alçar o UFC, Cascavel. Mas me pareceu que os dois estão, os 4 times aí, Novo Horizontino, SPC, Alagoinhas de Goiânia, estão num nível muito parecido. Assim, me parece, pelo menos. Para mim, assim, eu não vou, assim, falar nada em relação a isso, porque eu não vi eu tô vendo os resultados agora, né? E a gente não, eu creio que vocês também não viram os jogos, né? Acho que a gente até podia dar uma olhada, né? A gente for fazer, tentar fazer algumas previsões, né? Eu acho um pouco complicado, mas... Uhum. Até porque uma coisa que eu não sabia, acabei descobrindo isso no meio da transmissão, é que agora não é um mata-mata comum. Ele é um mata-mata com 2 rodadas, em que essas 2 rodadas elas servem para classificação geral, e a partir daí vai ser criada uma classificação geral, e depois disso que teremos realmente uma classificação para as quartas de finais para ser definido um chaveamento de facto. Isso, eu acho que o empate é 1, a vitória é 3 normal, né? Daí é o 8º com o primeiro, o 7º com o segundo. Uhum. Ainda não vai ser, né, um chaveamento
sorteado, né? Isso. E eu acredito também que um tópico final que dá para se colocar até a gente também já comentou um pouquinho, mas assim, para encerrar, que a gente já está dando aqui 1 hora e 5 minutos, o que vocês acham que vai ser o segundo jogo do Cascavel? Como vocês acham que vai se comportar? O que esperar do FCC? O que, também, pelo que a gente viu, o que esperar do Novo Horizontino para o segundo jogo? Bom, acredito eu que o FC Cascavel, óbvio, né? Desde o que você falou lá, né? Eles vão ter que pensar agora como se fosse um jogo único. Eles vão ter que... Eu acho que eles vão, né? Com esse pensamento, né? Para querer fazer mais um gol, 2, 3, que seja. No entanto, do outro lado, o Novo Horizontino vai se fechar. Não vai se fechar. Ele vai em busca dessa vitória também, né? Ele vai querer, eu disse se fechar em relação a defender, né? Ele não vai querer deixar o Cascavel fazer gol, obviamente. Então, acho que vai ser um jogo difícil. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Porém, eu tenho esperança que o Cascavel trabalhando direitinho, né, melhorando, né, os pontos, potencializando os acertos e melhorando, mudando, né, o que era erro, transformar em algo assertivo, para poder, pelo menos, não terminar o empate, pelo menos em 1-0. Eu acredito que seja esse o segundo jogo. Cara, eu acho que se eu não tenho nenhuma experiência como técnico, mas se o primeiro tempo acabar 0-0, eu, se fosse o Marcelo Caranhato, ia treinar, tipo assim, um time bem fechadinho, mas com foco no contra-ataque, porque o Grêmio Novo Horizontino não vai ter opção. Ele vai ter que atacar, ele vai ficar exposto. Então a gente fica ali bem fechadinho, porque tem que torcer para sair esse gol. Se sair esse gol, eu fico tranquilo. Eles vão ter que fazer 2. Então, se a gente consegue abrir 1-0 no segundo tempo, perfeito daí. Daí fica ali fechadinho. Porque eu conheço 2 versões do Cascavel jogando contra time superiormente favorito. Foi contra o Atlético Paranaense agora na semifinal do Paranaense. Primeiro jogo eles foram lá, tipo, de cabeça erguida, partiram para cima e tal. Infelizmente a gente tomou de 5. Aqui no Olímpico a gente jogou fechadinho, na humildade, terminamos 0-0. E dessa vez, 0-0 é bom. Então eu acho que é melhor a gente jogar fechadinho ali, tranquilo, focando no contra-ataque e percebendo se o Novo Horizontino estiver atacando para ficar exposto, né? Eles vão ficar expostos, eles vão querer o gol, eles precisam desse gol agora. Uhum. Eu acho que terminar 0-0 o primeiro tempo é um baita resultado lá. Uhum. Eu pessoalmente, eu pensaria um pouquinho diferente. Eu pensaria assim, que nem eu tinha comentado antes, sabendo que a principal arma do Novo Horizontino é a defesa, os caras não sabem atacar, eu faria um time balanceado, pelo menos para o primeiro tempo, e tentaria fazer 1-0 no primeiro tempo. Porque, assim, o Novo Horizontino não conseguiu fazer muitos gols. Apesar de ser muito forte em casa, ele não conseguiu, mesmo não perdendo, não conseguiu ganhar com muita vantagem. O artilheiro deles tem 3 gols. Sim, então assim, eu trabalharia com a ideia de você faz 1-0 no primeiro tempo, mete uma pressão lá, faz 1-0, até para jogar com o psicológico do Novo Horizontino. Você faz 1-0, os caras têm que fazer 3 para passar. Eles só fizeram 3 gols na Série D uma vez, e nas vezes que eles fizeram 3 gols, eles ainda levaram 1. Então, assim, eu faria isso para jogar com o psicológico e também pela questão do jeito que a equipe deles se comporta. A equipe deles é muito forte defensivamente, só que não é tão forte ofensivamente. Então, eles podem acabar
nessa de ter, eles já vão ter que vir para frente. Se tá 1-0 pra gente, eles vão ter que vir ainda mais. E aí eles vão ter que, possivelmente, ter que sacrificar um pouco da qualidade dele defensiva ao colocar peças mais ofensivas. Isso aí, com uma equipe mais qualificada, como mais equilibrada, como Cascavel, qualificada, eu acho que os dois estão parelhos, ao ser uma equipe mais equilibrada, o Cascavel pode ainda se usufruir ainda mais disso, e com peças como o Libano, como o Paulo Baia, como O Oberdan, peças de velocidade, como também o próprio Libano se mostrou, dá para a gente colocar assim, utilizar ainda mais essas peças, caso isso aconteça, para ficar ainda mais assim, laicar o jogo, para ir não só atrasar o jogo a ponto de não ser tanto atacado, quanto também ter mais qualidade ainda nos contra-ataques, porque eles não vão poder. O Novo Horizontino, eu percebi uma coisa, diferente do Cascavel, o jogo inteiro saía com 3 defensores, o jogo inteiro. Raramente o Cascavel saía com 4 defensores, com aquela linha tradicional de 4. E o Novo Horizontino não. A todo momento era a linha tradicional de lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E a partir do momento que eles vão ter que, se tá 1-0, vão ter que sair ainda mais, eles podem ter que, às vezes, sacrificar um lateral mais defensivo e colocar um mais ofensivo, que não recomponha tanto. Às vezes, até mesmo tirar um defensor, tirar um volante de cobertura e colocar um meio mais ofensivo. E aí quebra essa parte mais defensiva deles. Então, eu trabalharia com essa hipótese de ir para frente, porque assim, olhando para o lado do Cascavel, 1-0 eu não estou perdendo nada, estou só postergando para os pênaltis. Mas se eu faço 1-0, cara, os caras vão ter que vir com tudo para cima. E aí também vão estar com o psicológico abalado. Que também, pensa, não só tem que vir para cima. Você nunca fez 3 gols. Você tem que fazer 3 gols para passar. Você não tem um ataque tão forte. E você tem que quebrar a sua defesa. Isso vai gerar uma pressão psicológica absurda que eu acho que vai facilitar muito o jogo para o Cascavel. E então, aqui para encerrar, vamos dar uma rodada aí nos outros times do interior. O Operário conseguiu um empate na quinta-feira com o Avaí, 1-1 na série B. E o outro time do interior que a gente tem aqui, que também está numa divisão, é o Londrina. O Londrina conseguiu empatar também 2-2 com o Volta Redonda. Hoje, lá no Volta Redonda, o jogo ainda estava terminando quando a gente estava começando aqui. E creio que mais nenhum outro time do interior jogou hoje. Só teve o Paraná, mas o Paraná não é do interior, então a gente não vai falar aqui, vamos falar só do time do interior, para dar moralzinha essa para os outros times. Mas creio que é isso, já deu 1h15, eu acho que a gente falou já de bastante coisa. E já dá pra gente encerrar a live aqui. O que vocês acham? Não, acho que tá ok já. Acredito que ficou um tempo bom também. Mais do que eu esperava. Consegui manter um papo aqui. O que vocês gostariam, assim, tem algum agradecimento final que vocês gostariam de deixar, assim, pro nosso ouvinte, pro pessoal aí? Eu gostaria de agradecer quem acompanhou, né? Quem comentou também, né? O Jaime, vocês não sabem, é meu pai, né? Então, o cara já foi e comentou ali, não foi combinado, tá? Então... já tem uma moralzinha para nós aí, obrigado. Tem uma moralzinha. Concordo com seu pai. Não é porque é o seu pai, mas eu concordo. Ele tinha falado antes. Eu também concordei com o que ele falou, né? Foi tudo em base daquilo que a gente discutiu, né? E também a todos que eu mandei, né, o convite para curtir a página, né? O Thiago também compartilhou, o Pedro também, né?
E galera, vamos compartilhar, vamos ajudar aí que o papo vai ser bem dinâmico e bem divertido aí. Quem sabe semana que vem a gente está comemorando aí as oitavas. Cara, e é muito triste se a gente não passar, porque com esse regulamento de classificação para a Série D, se a gente não passa para a Série C, ano que vem a gente está sem divisão nacional, cara. Isso complica muito o orçamento do time. E até assim, falando, agradecer o pessoal que ouviu, o pessoal que curtiu aí. E assim, até colocando uma última mensagem aqui do Denilson Principal, a gente vai falar também do Azuris, vamos falar de todos os times do interior. Por enquanto, até por causa que só está rolando as divisões nacionais, vamos estar comentando um pouquinho mais do Londrina, do Operário e do Cascavel, porque são os times do interior que estão jogando no momento, mas quando vier lá em fevereiro, o estadual, a gente vai falar de todos os times, e inclusive, recentemente também, falando um pouquinho das Azuris, que ganharam a Série B do Paranaense, estão subindo aí, vão estar lá na Série A, e a gente vai também falar deles, vamos falar do Maringá, que também subiu, e agradecer a todo mundo aí que ouviu a gente durante essa 1h15, ou possivelmente você que vai ouvir essa live depois, agradecer. E pode ficar ligado, pode seguir a página, pode seguir o nosso Instagram, que a gente vai estar postando conteúdo a mais da semana, vamos ainda gravar o podcast, e inclusive semana que vem vamos estar fazendo material também para o jogo de volta do Cascavel. Queria agradecer então a todo mundo, muito obrigado e até logo, porque vai vir mais conteúdo por aí. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, valeu!